if the accelerated expansion goes unchecked, it will overcome all the forces that are currently binding everything you know and love. O universo está se expandindo, e não apenas isso, ele está se expandindo cada vez mais rápido, algo que desafia a lógica e contradiz tudo o que pensávamos saber sobre o cosmos. Até o final do século XX, a ideia era simples. O universo nasceu com o Big Bang e desde então vem crescendo. Mas como tudo na natureza, um dia deveria perder força e desacelerar. Se houvesse matéria suficiente, a gravidade poderia até reverter esse processo, colapsando tudo de volta. Mas algo estava errado. Observações feitas com supernovas distantes revelaram um fato inesperado. O universo não estava desacelerando, ele estava acelerando. Isso foi um choque. Imagine jogar uma bola para cima e, em vez de vê-la cair, observar que ela sobe cada vez mais rápido. Algo estava empurrando o universo para longe, e os cientistas não sabiam o que chamaram esse fenômeno de energia escura. A ideia de uma força desconhecida impulsionando o espaço não era nova. Albert Einstein já havia pensado nisso um século antes. Ele chamou de constante cosmológica, um termo matemático para equilibrar suas equações do universo. Mas depois se convenceu de que era um erro e descartou a ideia. Agora, o que Einstein considerou sua maior falha é uma das maiores descobertas da cosmologia moderna. A energia escura compõe cerca de 70% de tudo o que existe no universo. O problema é que ninguém sabe o que ela realmente é. Não pode ser detectada diretamente, não interage com a matéria e não emite nenhum tipo de radiação. Só sabemos que está lá porque o universo está se expandindo mais rápido do que deveria. Gravity? Yes, it'll overcome gravity, so the galaxies will no longer be able to hold together. Because the expansion of the universe is now manifesting at a local level rather than on a much larger level. So galaxies start getting stretched apart. And then the planets orbiting stars start getting stretched apart. And then the molecules start getting broken apart. And then the atoms themselves. And then, in the limit, this stretching reaches the very pixels that comprise the fabric of space and time. Com isso, um destino estranho se desenha. As galáxias estão se afastando umas das outras, e isso não vai parar. Pelo contrário, a aceleração continua aumentando. Em bilhões de anos, todas as galáxias que vemos hoje terão desaparecido no horizonte cósmico, movendo-se tão rápido que sua luz nunca mais nos alcançará. O universo se tornará um lugar solitário. O céu noturno, que hoje está repleto de estrelas e galáxias distantes, ficará completamente vazio. As futuras civilizações só verão a Via Láctea, ou o que restar dela. Mas isso leva a um problema ainda maior. Sem galáxias visíveis, sem vestígios do passado, os cientistas do futuro nunca poderão saber que o universo teve um começo. Eles não verão o fundo cósmico de micro-ondas, a radiação deixada pelo Big Bang. Para eles, o universo parecerá eterno, sem origem e sem expansão. Isso significa que todo o conhecimento que temos hoje sobre o cosmos pode ser perdido no tempo. Toda a ciência que explica de onde viemos pode se apagar sem qualquer evidência para ser redescoberta. O que sabemos agora pode ser um privilégio único da nossa época. E o mais assustador, a energia escura pode não ser constante, ela pode ficar ainda mais forte. Se isso acontecer, a expansão se tornará tão extrema que poderá destruir não só a estrutura do universo, mas tudo o que existe dentro dele. As galáxias seriam rasgadas, depois os sistemas estelares, os planetas e, por fim, até os átomos. O universo terminaria num colapso final onde nada mais poderia existir. That is the very structure of what comprises everything we know in the universe. And so the expansion will ultimately hit that. And we do not know. We don't know what the consequence of that. No entanto, há algo ainda mais perturbador. Não sabemos se a energia escura é uma força constante ou se pode mudar ao longo do tempo. E se houver flutuações? E se em algum momento ela simplesmente desaparecer? Isso poderia fazer com que a aceleração cessasse ou até revertesse, levando o universo a um destino completamente diferente. O que está claro é que a energia escura é um dos maiores mistérios da ciência. Ela domina o universo, mas sabemos quase nada sobre ela. Só podemos observar seus efeitos e tentar entender suas consequências. Mas uma coisa é certa, seja qual for o seu verdadeiro papel, ela definirá o destino final do cosmos. O universo pode acabar de 3 formas, nenhuma delas é amigável. A questão não é se o universo terá um fim, mas qual será o seu destino final. A primeira possibilidade é o Big Rip, a grande ruptura.
Se a energia escura continuar acelerando a expansão do espaço, o próprio tecido do universo será destruído. No começo nada parece mudar, mas com o tempo as galáxias começarão a se afastar tão rápido que não conseguirão mais se manter unidas. A Via Láctea se dissolveria, jogando estrelas e planetas para o vazio. Em seguida, a força que mantém os sistemas solares coesos será quebrada. Os planetas serão arrancados de suas órbitas, vagando sozinhos pelo espaço. Mas não para sempre, porque logo em seguida as estrelas serão desfeitas. Primeiro, suas camadas externas serão arrancadas. Depois, até seus núcleos colapsarão, transformando-se em puro gás. A destruição continua, moléculas e átomos que formam tudo o que existe começarão a se desmanchar. As forças que mantêm os prótons e elétrons unidos não serão mais suficientes, até que no instante final a própria estrutura da matéria deixará de existir. Nenhuma partícula poderá interagir com outra, nada poderá se formar novamente. O universo será apenas um vácuo sem nada, expandindo-se para sempre. Mas há um segundo destino possível, o Big Freeze, a morte térmica. Dessa vez, o universo também se expande para sempre, mas sem dilacerar sua estrutura. A destruição acontece de outra forma, pelo tempo. As estrelas queimam seu combustível para gerar luz e calor. Mas cada estrela tem um limite. Em alguns bilhões de anos, as maiores estrelas já terão explodido como supernovas. Outras vão se transformar em anãs brancas, resfriando lentamente até se tornarem esferas frias de carbono. As galáxias ficarão cada vez mais escuras, sem gás suficiente para formar novas estrelas, o universo se tornará um lugar sem vida. O único brilho no céu virá da radiação residual de buracos negros em lenta evaporação. Mas nem isso durará para sempre. Com o tempo, até os buracos negros desaparecerão. A radiação Hawking faz com que eles percam massa pouco a pouco, até que simplesmente sumam. Isso pode levar 10 elevado a 100 anos, um tempo tão longo que desafia qualquer tentativa de compreensão. No fim, restará apenas um gás extremamente diluído de fótons e partículas subatômicas. Nenhuma interação será possível, nenhuma reação química, nenhuma forma de energia que possa gerar algo novo. O universo não terá sido destruído de forma explosiva, mas terá se tornado um lugar morto, sem nada além do frio absoluto. A terceira hipótese é completamente diferente, o Big Crunch ou Grande Colapso. Se a energia escura não for forte o suficiente para manter a expansão, a gravidade tomará conta da situação. Em vez de se afastarem, as galáxias começarão a se aproximar. No início, a mudança será sutil, mas com o tempo o processo se acelerará, a temperatura do universo começará a subir. Os buracos negros crescerão conforme engolem estrelas e planetas inteiros. As galáxias colidirão e se fundirão, criando um caos de matéria superaquecida. Em um dado momento, o universo será pequeno demais para conter toda essa energia. A radiação cósmica de fundo, que hoje é fria, se tornará mais quente do que a superfície das estrelas. Isso significa que qualquer matéria existente começará a ser fritada de dentro para fora. Nos instantes finais, a pressão e o calor serão tão extremos que nem os átomos resistirão. O universo inteiro será reduzido a uma bola minúscula, com uma densidade e temperatura infinitas. Então, ele entrará em colapso total. Mas esse pode não ser o fim. Existe uma teoria que diz que depois do Big Crunch pode vir o Big Bounce. O universo entraria em colapso completo e no último instante explodiria novamente em um novo Big Bang. Isso significaria que o universo não teve um único começo, mas passou por ciclos infinitos de expansão e contração. Cada vez que um universo morre, um novo nasce no seu lugar. Talvez isso já tenha acontecido incontáveis vezes antes de chegarmos aqui. O problema é que não sabemos qual desses destinos é o verdadeiro. O universo pode terminar em uma ruptura total, em um colapso ardente ou em um congelamento sem fim. Tudo depende de uma força invisível, chamada energia escura, uma força que conhecemos, mas não entendemos. Por enquanto, tudo o que podemos fazer é observar e esperar. O destino final do universo não será marcado por explosões, mas pelo silêncio absoluto. Quando todas as estrelas tiverem se apagado e as galáxias forem apenas sombras do que já foram, os buracos negros serão os últimos sobreviventes. No começo, eles parecerão invencíveis, afinal, esses objetos engolem tudo o que cruzar seu caminho, até mesmo a luz, mas com o passar de trilhões e trilhões de anos, até eles começarão a desaparecer. Isso acontece por um fenômeno chamado radiação Hawking. Stephen Hawking descobriu que buracos negros não são completamente estáveis. Eles perdem energia ao longo do tempo, emitindo uma radiação tênue. No caso dos buracos negros menores, esse processo acontece relativamente rápido, em escalas de tempo astronômicas, mas compreensíveis. Os buracos negros supermassivos, no entanto, contam uma história diferente.
Os gigantes que habitam o centro das galáxias levarão 10 elevado a 100 anos para evaporar completamente. Para se ter uma ideia do que isso significa, o universo atual tem cerca de 1010 anos. Estamos falando de um tempo tão longo que desafia qualquer comparação. Esse número é conhecido como um Google, uma quantidade absurdamente grande. Aos poucos, um a um, esses buracos negros irão desaparecer. Sem estrelas, sem planetas, sem matéria para consumir, eles se tornarão os últimos rastros de estrutura no universo antes de também sumirem no vazio. Mas algo ainda mais assustador pode acontecer antes disso. Existe uma hipótese de que os prótons podem não ser eternos. Os prótons são os blocos fundamentais da matéria. Eles formam os átomos, que por sua vez formam tudo o que conhecemos. Se os prótons começarem a se desintegrar espontaneamente, então nada poderá existir para sempre. Os cálculos mais otimistas sugerem que a meia-vida dos prótons pode ser de 10 elevado a 30 anos. Isso significa que, em um tempo absurdamente longo, todos os átomos do universo começarão a se desmanchar, transformando-se em partículas menores. Primeiro, as estruturas mais complexas desaparecerão. Planetas e asteroides se dissolverão. Depois, moléculas e átomos inteiros entrarão em colapso. O ferro, um dos elementos mais estáveis do universo, se tornará pó subatômico. E esse processo não parará por aí. Quando os átomos se desfazem, o que sobra são partículas fundamentais, como elétrons e quarks, mas com o tempo, até elas podem se desintegrar. Se isso acontecer, o universo deixará de ter qualquer tipo de estrutura. O que restará será um vazio absoluto, um espaço completamente morto, onde nenhum fenômeno físico pode ocorrer. Sem estrelas, sem planetas, sem luz, sem radiação, apenas um mar infinito de partículas dispersas, sem nenhuma interação. Esse será o verdadeiro fim de tudo, o momento em que o próprio conceito de tempo e espaço perde o sentido, pois nada mais pode mudar. Um universo sem eventos, sem transformação, sem futuro. Se essa teoria estiver correta, significa que o universo não apenas deixará de existir como o conhecemos, mas também perderá qualquer possibilidade de um novo começo. Nenhum novo Big Bang, nenhum renascimento. Apenas um silêncio eterno, sem nenhuma testemunha. O destino do universo ainda é um mistério. Os cientistas têm teorias, mas nenhuma resposta definitiva. O que sabemos é que tudo depende de uma força invisível. A energia escura. Ela está empurrando o universo para longe, acelerando sua expansão. Mas ninguém sabe se esse efeito continuará para sempre. Pode ser que a energia escura seja uma força constante, agindo sempre da mesma forma, ou pode ser que mude ao longo do tempo. Pequenas variações podem determinar se o universo vai se expandir até se rasgar, congelar lentamente ou colapsar sobre si mesmo. Se a energia escura for constante ou aumentar com o tempo, o Big Rip será inevitável. A expansão continuará acelerando, separando galáxias, destruindo sistemas solares e até desfazendo átomos. Nada poderá resistir. O universo se desmanchará no próprio espaço vazio. Se a energia escura diminuir, o universo pode desacelerar sua expansão. Nesse caso, a gravidade pode recuperar o controle, puxando tudo de volta. As galáxias começarão a se aproximar novamente, o calor aumentará e tudo será esmagado em um único ponto. Esse é o cenário do Big Crunch, mas há uma terceira possibilidade. Mesmo que o universo morra, ele pode renascer. As leis da física quântica sugerem que o vácuo do espaço não é completamente vazio. Existem pequenas flutuações acontecendo o tempo todo, partículas aparecendo e desaparecendo em escalas subatômicas. Se essas flutuações forem grandes o suficiente, podem desencadear um novo Big Bang. Isso significa que o universo pode recomeçar espontaneamente sem a necessidade de um Big Crunch. Em algum ponto do espaço-tempo, um novo cosmos pode surgir, crescendo e se expandindo como o nosso. Se isso for verdade, então o universo nunca terá um fim definitivo. Ele se recriará indefinidamente, dando origem a novas realidades, novas leis da física e possivelmente novas formas de vida. O problema é que ainda não temos dados suficientes para saber qual dessas hipóteses é real. Os cientistas estão observando a energia escura para entender como ela se comporta ao longo do tempo. Mas o que acontece se houver algo que ainda não descobrimos? Pode existir uma força desconhecida, algo que nem imaginamos, controlando o destino do universo. Por mais que tenhamos avançado na ciência, o final do cosmos ainda está além da nossa compreensão.